processos de cocção diferentes, né? As pessoas falam, pô, mas tem gente que usa algumas técnicas específicas que trazem um resultado satisfatório com bem menos tempo do que o usual. Tudo bem, são resultados diferentes, isso pode acontecer e existe de fato, né? Tem pessoas que estão realmente praticando esse tipo de técnica. Mas o resultado é diferente, não é pior e nem melhor. Mais uma vez falando, não tem certo e errado. São resultados diferentes, tá? A gente vai falar muito sobre isso agora no passo a passo. Então, evitar a pressa, galera, é o melhor das formas, tá? O processo de cocção tem que ser lento e em temperaturas baixas. É o chamado low and slow, né? Quem não sabe o que é low and slow é baixa temperatura e há bastante tempo, tá? Fazer rápido com fogo forte errado, como eu falei, não, mas o resultado vai ser diferente. A gente tem um processo de cocção seca, por meio indireto, esse método que a gente usa no chão, que é um aquecimento do ar livre ali, né? A própria grelha ou espeto, dependendo da distância, tem esse tipo de característica, né? Uma cocção seca direta. E uma cocção seca indireta, né? A direta é a chapa, é a plancha, é o grelhado ali, né? A frigideira. Isso é um método de cocção seco direto. Então a gente está falando de um método de cocção seco indireto. Porém, tem duas diferenças. Tem o ar confinado, que é o que simula, por exemplo, o ambiente do forno, né? E o aquecimento ao ar livre, que é o que a gente faz na costela fogo de chão. Ou seja, eu espeto a costela fogo de chão e eu tenho uma distância razoável entre ela, entre a brasa, né, e a carne, tá? Uma temperatura ali externa em torno de 100, 110 graus, que são mais ou menos 10 a 12 segundos de mão, se você suportar, é essa temperatura, tá? Então, isso é um processo de cocção seco indireto por meio de aquecimento do ar livre. O processo de cocção seco indireto com ar confinado é o forno. Então, quando você acelera o processo, tá? E eu vou falar aqui uma técnica que um amigo meu faz, o Dimano, se conheceu pessoalmente e bati um papo com ele sobre a técnica dele, que é a termodinâmica, né? Onde ele faz uma costela em 4 horas, uma costela que, de certa forma, fica macia, fica desfiando, tá? Porém, o que eu entendo, tecnicamente falando sobre isso, é que aquele ambiente que ele cria para fazer aquela costela de cocção rápida, tá? É um ambiente de uma atmosférica, né? É um ambiente que simula ali uma panela, né? Ou seja, é um ambiente controlado, tá? Altamente controlado, porque ele põe fogo em todo ao redor da costela, tá? Então, é um ambiente altamente controlado que cria ali uma atmosfera de calor que simula esse ar confinado, que é o forno. Ou seja, é um processo que, de certa forma, vai manter a carne uma pressão onde dificilmente os líquidos que evaporam para a parte externa, que são expulsos da carne, né, e que vão para o ambiente externo, dificilmente eles vão evaporar e vai tornar uma cocção um pouco, vamos dizer assim, o forno a gente acaba cozinhando um pouco, né, é um processo diferente. Quem já comeu uma costela ou alguma carne, principalmente suíno, vamos lá, uma carne mais comum de se fazer no forno, uma paleta, um pernil, você faz esse pernil, uma paleta no forno, no forno e faz ela num varal, por exemplo, né? Quem aqui é churrasqueiro sabe o que eu estou falando. São sabores diferentes, tá? A cocção lenta, né? A cocção mais demorada, onde você tem quebra de molécula de colágeno acontecendo devagar, onde você tem uma desnaturação das proteínas também acontecendo de forma lenta. Cada temperatura que vai avançando vai acontecendo um processo diferente. Traz um sabor diferente, traz um sabor de carne assada. Quando eu vou para um processo desse daí, um processo rápido, uma cocção rápida, um calor intenso, né, eu vou ter muitos fenômenos acontecendo simultaneamente, né? Enquanto na cocção lenta eu tenho, inicialmente, um derretimento, um amolecimento do tecido adiposo, né? A gordura vai amolecendo, depois ela vai solubilizando, as proteínas vão começando a perder a capacidade de reter líquido até os 65 graus. A partir dos 65 graus é que o colágeno começa a encolher, começa a amolecer, ou seja, cada grau, cada escala de temperatura, vamos botar assim, vai gerar uma consequência. Então, isso vai acontecendo em cadeia, tá? Inclusive o Maillard começa em determinado ponto, né? Então a gente fala hoje que o Maillard é um fenômeno, né, que acontece a 126, 130 graus, mas isso ali é o ápice dele, né? Ele começou bem antes, então é um processo em cadeia. A gente tem isso muito claro na cocção
indireta ao ar livre. Nesse processo de temperatura quente demais, fechado o ambiente ali, simulando ali um ambiente atmosférico ali, muito calor, tudo isso acontece simultaneamente, tá? Então você vai ter um resultado diferente. Não é que é pior ou melhor. Vai ter um resultado diferente e eu diria para vocês que vai ter um sabor de carne mais cozida, tá? E não é isso que eu busco na minha técnica, no meu método de fazer. Então, explicando um pouco essa parte do da cocção rápida e quais são as consequências dela, é exatamente isso. Quando você tira a costela, tá, gente? Eu estou me estendendo um pouco nesse trecho aqui, que é um pouco técnico, mas é que vai ilustrar bem essa explicação. Nesse ambiente controlado de calor circulando toda a costela, você, como eu falei, você tem um ambiente controlado e você vai ter essa consequência, né? Essas consequências decorrentes dessa característica de um fogo intenso, calor e muitos fenômenos acontecendo simultaneamente. Quando você traz para um ambiente aberto, calor dos dois lados da costela, com cocção lenta, calor brando e muito tempo, você vai ter que controlar a temperatura. Por quê? Porque se você acelerar dessa forma e você não tiver calor ao redor de toda a costela, você vai gerar como é que diz? Um termo técnico para isso, você vai encruar o colágeno. Por quê? Porque vai ter uma alternância de calor intenso com vento, com ambiente externo, de certa forma, porque você foge do controle, né? Então, quando você está fazendo um processo de cocção na costela lento, com fogo dos dois lados, você perde o controle. Você vai ter uma temperatura caindo, oscilando, ela não pode alternar muito, então ela vai oscilar naturalmente, por isso você tem que estar o tempo todo observando, mas esse ambiente, você não tem como controlar, tá? Então, essa alternância muito brusca de temperatura, ela pode trazer uma característica para o colágeno, que é fazer com que ele encrue, né, que ele endureça. E quando ele encrua, pela essa subida de temperatura muito rápida e essa alternância, tá? E principalmente por essa alternância, você tem um tecido que vai ficar rígido e não amolece mais, tá?